Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva desta quarta-feira, 1º de junho de 2022. Estamos na 7ª semana do tempo pascal, a última semana deste tempo que celebramos desde o domingo pascal a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos até o domingo de Pentecostes. Estamos aí no último dia, onde a liturgia é dedicada aos atos dos apóstolos, aos atos das primeiras evangelizações após a ressurreição de Jesus Cristo. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. Hoje, com imensa alegria também, comemoramos o aniversário da nossa querida e amada cidade de Divinópolis, completando aí 110 anos. Peço a Deus que abençoe esta cidade maravilhosa, né, toda a sua população. Que Deus possa derramar muitas bênçãos, muitas graças. E nesse dia festivo, esse dia de comemoração, possamos consagrar esta querida e amada cidade ao coração de Jesus. Que Deus possa derramar muitas bênçãos em toda essa querida e amada cidade, que possa crescer em graça, em estatura, e que o seu povo possa se tornar cada vez mais um povo que ame a Deus e que tenha a sua vida totalmente entregue e consagrado ao coração de Jesus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa nos guiar, que o Espírito Santo possa nos levar cada vez mais para perto de Deus. Nós que estamos prestes a celebrar a solenidade do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, que veio sobre a Igreja de Cristo. Para iniciarmos o nosso programa, a nossa reflexão de hoje, possamos então pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre nossa casa, venha sobre a nossa família, venha todos o nosso ser por inteiro. Sim, doce Espírito Santo, nós queremos te clamar neste momento, pedindo a tua presença sobre nós. Vem sobre a nossa inteligência, vem sobre o coração de cada um que nos acompanha neste momento. Vem sobre toda a população desta querida e amada cidade. Esta população que tem sede da tua presença, que tem sede de ti. Sim, doce Espírito Santo de Deus. Mais um ano de vida. Completa esta cidade. Possamos sentir a tua graça nesse dia. Que possamos ser tomados por tua graça, por teus ensinamentos. O Senhor que nos fala tão ricamente através das leituras, através da liturgia. O Espírito Santo possa nos dar docilidade. O Espírito Santo possa nos dar abertura para acolher, a atenção para aprender bem, para gravar estes ensinamentos e vivê-los bem toda a nossa vida. Jesus que hoje no Evangelho reza pelos seus, ora a Deus pelos seus. Então, que possamos também aprender de Jesus a também rezar pelos nossos, a ter um coração entregue, um coração totalmente em doação a Jesus, a sua obra, ao seu chamado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Nossa reflexão de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer
a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui no relato da Santa Ceia, relatado pelo evangelista São João, o discípulo amado, aquele que se reclinou no peito de Jesus. E aqui Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, intitulado aqui na Bíblia, a oração sacerdotal, neste capítulo 17. E Jesus reza aos seus. E no início do trecho de hoje, a qual refletimos, do evangelho de hoje, Jesus começa clamando, começa pedindo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós. Jesus aqui reza pela união dos seus discípulos, pela união dos seus apóstolos. Sejam um como nós. Como nós, ele se refere a ele e o Pai. Como muitas vezes ele disse em suas falas, eu e o Pai somos um. Nesta união em Deus. Jesus reza para que os seus tenham essa união em Deus. Pedindo para que eles sejam guardados em teu nome. Ele diz: guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer. Jesus, ao se encarnar, o Verbo ao se encarnar, então ele é encarregado. A missão de Jesus é fazer com que a humanidade conheça a Deus, conheça o Pai. Aqui neste mesmo trecho, logo mais à frente, ele mesmo vai dizer que o mundo os odeia porque não o conhece, porque não conheceu a verdade, porque não conhecem a Deus. E aqueles a qual Jesus anunciou o Pai, aqueles a qual Jesus falou do Pai, aqueles próximos de Jesus que conheceram o Pai. Estes conheceram através de Jesus, e Jesus reza por eles: guarda-os em teu nome a qual eles conheceram, e que sejam um só, que tenham esta união em teu nome. Meu irmão, minha irmã, eu, você, todos nós também devemos ser um em Cristo. Nós somos este corpo místico, como São Paulo descreve. Há muitos membros, há muitos dons, mas apenas um só é o Deus. Fazemos parte deste corpo místico, então somos um em Deus, no nome de Deus. E Jesus reza pelos seus, Jesus pede a Deus que guarda-os em teu nome, que esta união seja eterna, seja perpétua no nome de Deus. Que seja junto, sempre, estejamos sempre unidos nesta missão tão belíssima que o Senhor nos chama, neste anúncio que o Senhor nos chama. E continuando a sua oração, neste trecho, ele vai clamando, dizendo ao Senhor: nenhum desses se perdeu. Aqueles a qual Deus confiou a ele, a qual ele reza no primeiro versículo:
que me encarregastes de fazer conhecer. Aqueles a qual Deus confiou a ele, nenhum destes se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Aqui ele se refere a Judas, o traidor, né? Aquele a qual entregou Jesus aos sumos sacerdotes, né? Traiu Jesus. Então ele se refere a ele. Nenhum se perdeu, exceto este, para se cumprir as Escrituras, para se cumprir aquilo que o próprio Deus, né, havia sonhado para acontecer conforme foi pensado, conforme foi planejado. E ele diz: conservei-os que me destes, e nenhum deles se perdeu. Conservei-os o que me destes. Ele reza pedindo que Deus os guarde, né? E aqui ele concretiza, né, a sua missão enquanto aquele que está à frente do seu rebanho. Um claro e forte exemplo de uma liderança, né, que guarda os seus, que sempre preocupa-se no anúncio, na evangelização dos seus. Então, Jesus reza com esta certeza, que os seus não se perderam, exceto o filho da perdição, exceto aquele, né, a qual está na Escritura. E aí ele continua dizendo que o mundo há de odiá-los. O mundo os odeia. Por quê? Porque eles não pertencem a esse mundo. O mundo odeia aqueles que escolhem por Jesus. O mundo odeia aqueles que não querem pertencer ao mundo. Isso a gente vê na história da igreja. Quantas perseguições, quantos ataques. O que o mundo menos quer é que nós nos decidimos por Cristo. O que o demônio quer é ganhar a nossa alma, é nos ganhar. E por isso, aqueles que escolhem por Jesus, ele odeia intensamente. Ele odeia Jesus Cristo. Ele odeia a verdade. E também há de odiar estes que dão ouvido e decidem-se por ele. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a você que está chegando agora ou a você que já nos acompanha desde o início pela TV Candidez.
pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Hoje um dia muito especial para a nossa querida cidade de Divinópolis, completando aí 110 anos de existência. É um motivo de grande alegria e comemoração para nós, que hoje possamos rezar por nossa querida e amada cidade e por toda a sua população. Na nossa reflexão de hoje, estamos no Evangelho de São João, no capítulo 17, que é intitulado A Oração Sacerdotal, onde Jesus, na Santa Ceia, reza pelos seus. Reza entregando a Deus, pedindo a Deus a união dos seus discípulos, a união dos seus escolhidos, a união do seu povo em nome de Deus. Que sejam unidos em nome de Deus. Muitas desavenças há de vir, muitas tribulações há de vir, mas que permaneçam unidos no nome de Deus. Que esta seja a grande razão para este povo permanecer unido. E Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, a dar a palavra aos seus discípulos, ele diz que o mundo há de odiar. E o mundo nos odeia por sermos e vivermos como escolhidos, por decidir viver, por decidir por Deus, por decidir por Jesus, por decidir viver os seus ensinamentos, viver aquilo que Ele nos chama a ser. O mundo nos odeia, o mundo há de nos odiar. E Ele é muito claro, Ele diz claramente, dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. O mundo nos quer, o mundo quer que nós fazemos parte dele, mas nós não somos. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos. Não pertencemos. E Jesus também nesta oração reza dizendo que o Senhor não os livre do mundo. Ele diz, não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Peço que não os tire do mundo, mas preserves do mal. É preciso que a nossa vida passe por esse mundo. Aqui é onde devemos buscar esse Deus, buscar a nossa santificação para um dia estarmos na plenitude da graça, que é contemplar a face de Deus. E Jesus, ao dizer que não os tire do mundo, mas os preserves do mal. Meu irmão, minha irmã, não tenhas medo do mundo, não tenhas medo das tribulações, não tenhas medo das perseguições que há de vir. Não tenha medo dos ataques, pois Deus há de preservar. Pois o próprio Jesus diz aos seus apóstolos, o defensor virá sobre vós, que é o Espírito Santo. Estamos aí próximos da solenidade de Pentecostes. Nesse próximo domingo, vamos celebrar a vinda do Espírito Santo, o defensor, aquele que vem em nosso auxílio, aquele que vem em nosso socorro, aquele que nos dá coragem. Então não tenhas medo de assumir esta missão, não tenha medo de assumir esta palavra, dado a nós por Jesus Cristo, dado a nós pela própria palavra, o Verbo que se encarnou. Jesus é o Verbo que se encarnou. Esta palavra que nos é dada, não tenhas medo. Não tenhas medo de assumir esta missão, porque Deus há de nos defender. O mundo não quer que o sigamos e vai tentar nos convencer. Vai tentar nos convencer de não seguir a Jesus, de não seguir os seus ensinamentos, mas não devemos. Não devemos ter medo desses ataques, não devemos ter medo dessas tentativas de nos convencer, mas seguir decididamente, pois o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio. Ele vem nos dar coragem para assumir esta palavra de verdade, verdade a qual o Senhor diz que nos santifica. Santifica-os pela verdade.
A tua palavra é verdade. Jesus pede a Deus nesta oração que sejamos santificados pela sua verdade. Verdade esta que é a tua palavra. Verdade esta que é a palavra que ele nos ensinou, que é o próprio Jesus. Jesus é esta própria verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É este o caminho a qual seguimos. O caminho de sermos chamados a ser anunciadores. O caminho de estarmos unidos em nome de Deus. O caminho que passa por tribulações, por ataques. Um caminho que passa por decisões constantes e diárias. Um caminho que é necessário diariamente ter uma renovação no Espírito Santo. Viver este Pentecostes para renovar nossas promessas batismais. Assumir a nossa missão, assumir aquilo que o Senhor nos chama a ser. Este Espírito Santo que nos vem dar esta coragem, este Espírito Santo que vem nos santificar com a verdade que é Jesus Cristo. Hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos São Paulo que reza com a comunidade de Éfeso, que reza com aquele povo, ele dá instruções àquele povo, ele ensina, ele dá direcionamento segundo aquilo que Jesus ensinou. E no meio desta leitura ele diz: agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça. A mensagem de sua graça. Mensagem esta que é o próprio Jesus Cristo. Mensagem esta que é o reino de Deus. Mensagem esta que é a salvação. Mensagem esta que é a promessa que Deus fez a nós. Este projeto de salvação. E assim como Jesus rezou pelos seus, os apóstolos deram continuidade, rezando também pelos seus, rezando também por aqueles que Deus escolheu e confiou a eles. E Paulo faz isso. Paulo toma exemplo de Jesus e reza, ensina tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele aprendeu, ele ensina a esta comunidade de Éfeso, para que eles também possam dar continuidade, e reza com os seus, levando a certeza da presença desse Deus, levando esse Espírito Santo que veio sobre a Igreja de Cristo e que vem diariamente, que vem constantemente, que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Meu irmão, minha irmã, você também tem, podemos dizer, uma comunidade confiada a você. Seja a sua família, seja a sua paróquia, seja a missão que Deus escolheu para você. Você também tem estes, a qual Deus confiou a você. Reze também pelos seus. Peça a Deus esta união no nome de Deus. Peça a Deus essa determinação de continuar em meio à tribulação. Peça a Deus que nunca se deixem convencer pelas tentativas do mundo. E principalmente peça a Deus que a verdade possa santificar, que a verdade possa curar, que a verdade possa libertar, que os seus olhos e daqueles a qual Deus confiou a você estejam sempre voltados a Deus. Esteja sempre voltado ao Salvador, aquele que deu a vida por nós, aquele que abriu as portas dos céus para nós, que nos deu a capacidade e a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Assim como Jesus ensina esta oração aos seus discípulos, assim como ele reza pelos seus discípulos, reze também aos seus, ensine também esta oração belíssima, para que possamos dar continuidade a esta mensagem de salvação, para que possamos dar continuidade ao anúncio do reino de Deus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa nos dar coragem, que o Espírito Santo possa nos santificar nesta verdade, que possa enraizar no nosso coração, que possa fixar
na nossa mente, no nosso ser. Que a nossa vida seja um total anúncio deste reino. Que a nossa vida seja esta oração de união, união com Deus, comunhão com Deus, estar em comunhão com os irmãos, no nome de Deus. Que Ele possa nos guardar, que Ele possa nos preservar da força do mal, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio às barreiras. Tenhamos um coração decidido, tenhamos um coração que não deu medo como resposta, mas que siga decididamente nos ensinamentos de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, que nesse dia festivo de comemoração, Deus possa encher a sua vida de graças e de bênçãos. E neste dia possamos dedicar as nossas orações à nossa querida e amada cidade. Que Deus possa cuidar de cada um em particular. Deus possa conduzir cada um em particular ao seu reino, a estar próximo dele mesmo. Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório, uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.